Mas, bom, então você morava numa casa que tinha um cemitério indígena. Tinha um cemitério indígena lá embaixo. Você viu os indígenas andando pela casa, é Eu isso? sempre vi os índios andando pela casa e eu Índios, achava que indígenas. tinha muitos irmãos que gostavam de ficar peladinhos. Hum, Este era o meu conceito quando eu era criança. Pensei, tá todo mundo peladinho, a minha família é grande e tudo bem. Só que os índiozinhos, só eu os via. O resto da minha família viam esses outros fenômenos acontecendo na casa cotidianamente e todo mundo já era acostumado com isso. mas essa casa, ela tá onde? Essa casa é num lugar chamado Rasgão. Rasgão é um povoado perto de Pirapora do Bom Jesus. Se você digitar no Google Maps Rasgão, você vai ver um meio de um mato. Você começa a ampliar, 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 tem uma rua só. Hum. Ali era um povoado das pessoas que trabalhavam em uma usina hidrelétrica. E o meu pai era professor desta usina É hidrelétrica. uma Professor das cidade? Não, Como é um micropovoado. Rasgão é o nome do povo? Rasgão é o nome do lugar, porque chamava-se Usina Geradora de Rasgão. Então era um povoado que Hum, surgiu em torno desta usina, onde moravam os trabalhadores da usina. E o meu hum. pai era o professor das crianças, dos filhos dos trabalhadores dessa usina. Então é Rasgão. E o que acontece é o seguinte, o fundo da minha casa dava para o rio Tietê. E eu passeava de barquinho ali no rio Tietê, que na época não era poluído, e naquela região não é poluído, atravessava de um lado para o outro. Ou seja, eu tive uma infância até os 7 anos de idade ali no meio do mato mesmo, não Uhum. conhecia nada, o negócio era roots mesmo. Então foi aí que começou essa história toda. Mas essa casa, será que a gente consegue encontrar ela? Então, algum tempo Deve ter atrás, demolido. não, que nada, essa casa existe. É um Ah, depósito de materiais. Eu fui para esse lugar há mais ou menos uns 5 anos atrás. O vigia me deixou entrar. hum. Essa casa ainda existe, mas é uma casa tipo uma instalação mal assombrada. É um negócio assim horrorosa. Só que era a Interessante. casa onde eu, Ah, onde eu morei, onde eu nasci. Desde ali o princípio eu tive nessa casa. E ela tem uma quantidade de força ectoplásmica muito grande. Por que as pessoas vão fazer trabalhos em cemitérios? Porque elas utilizam a força ectoplásmica das pessoas que estavam ali. Existia um ente biológico, a entidade biológica em decomposição é muito útil para funções ritualísticas. Então ali, naturalmente, já tinha uma condição de fazer esse tipo de coisa. E eu nasci nesse esquema. Tanto que eu me lembro muito bem, teve uma... E a minha mãe me levava em benzedeiras, né? Me levava nas benzedeiras porque eu era estranho e achava que as benzedeiras iam dar um jeito em mim. Só que tinha uma benzedeira que ela fazia, ela socava uns alhos assim, mexia no azeite, passava na minha barriga, eu detestava o cheiro. Eu pensei assim, eu preciso dar um jeito nessa benzedeira. Tinha 6 anos de idade, pensei assim, vou dar um jeito nessa benzedeira. Assisti um filme onde eu passava bonequinhos de voodoo. A minha mãe costurava, tinha máquina de costura lá, peguei umas meias do meu pai, fiz um bonequinho de voodoo. Meu primeiro bonequinho de voodoo fiz quando tinha 6 anos de idade. Joguei na casa da mulher esse bonequinho de voodoo. E o que aconteceu? O marido foi despedido, o filho sofreu um grave acidente e anos depois eu reencontrei, mas não confessei que talvez eu tivesse tido participação nesse negócio todo. A questão é o seguinte, quando se é criança e a criança faz aquilo com uma intenção pura, ela tem uma coerência energética, porque a criança está destituída de qualquer elemento de culpa. Ela tem um alinhamento energético tal que as operações mágicas que o indivíduo faz quando ele é criança, ele tem um poder no mundo invisível de uma forma muito grande. Né? Então me lembro, a minha vida sempre esteve envolta neste campo relacionado com a magia, ocultismo, essas coisas todas. Então sempre mexi com isso. E só por curiosidade, quando você chegou lá no galpão lá, mal assombrado, o que o porteiro lá, o zelador te falou? Falou, ih, rapaz, não entra aí não à noite que é perigoso. Então, ele não me deixou entrar na casa, mas ele falou assim, Ah. olha, esse lugar aí é um lugar meio esquisito. Eu falei assim, cara, eu morei aqui, eu nasci nesse lugar, eu sei bem como é que é. E realmente o lugar é mal assombrado até os dias de hoje, porque a casa em si é em cima de um antigo cemitério indígena. Não tem como. Então, existem muitos lugares que são extremamente mal qualificados energeticamente falando, e ali, é que na verdade, não é pelo problema de ser um cemitério, porque morrer todo mundo morre. Sim. A questão toda é que para um índio, o lugar onde tem o cemitério é um lugar sagrado. Então, construir alguma coisa ali em cima é uma forma de você profanar a cultura e o credo indígena. Então, não tem como, ali não podia ser construído nada.
Então a coisa começou nesta época onde eu era uma criança meio esquisitinha, só gostava de ficar quieto. Eu me lembro que eu gostava de ficar conversando com as árvores, ou seja, esse esquizoidismo todo já vem desde sempre. Então, desde sempre, eu fui o esquizoide, o estranhinho, e aí então deu nisso, né? Que a gente faz hoje em dia, porque eu dou aula dessas coisas há muitos anos, né? Muito embora eu não dê aula de magia hoje em dia, mas eu já dei muita aula de magia. Já tem mais de 30 anos que eu trabalho com cursos esotéricos na linha do autoconhecimento, mas eu dou aula disso porque eu vivo essa história. Eu percebo os campos energéticos. Quantas e quantas vezes eu já vi. Teve uma época que eu dava consultas, né? O indivíduo sentava-se para receber a consulta. Primeiro eu comecei com consultas dentro da área de radiestesia, eu fazia diagnósticos energéticos, mas atrás dele sentava uma fileira de gente, né? E essa fileira de gente, eles eram os responsáveis pelas questões às quais o Aqui indivíduo atrás. estava reclamando. Ou seja, nós somos extremamente influenciados o tempo todo por campos energéticos, por forças energéticas, só que fazemos compactuações involuntárias e inconscientes. Qual é o grande mal da humanidade? Não é o mal lá fora, é uma coisa chamada ignorância. A ignorância, o desconhecimento do funcionamento das leis da vida é a grande mazela essencial do ser humano. Não tem como, é isso.